tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus está na frente da sua vida e de todas as coisas. Confie nele. 1 Samuel 4. Tudo o que Samuel dizia era anunciado por todo o Israel. Um dia Israel saiu à guerra contra os filisteus. Os israelitas armaram acampamento em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus marcharam contra Israel. A luta se intensificou e Israel sofreu uma amarga derrota. Cerca de 4.000 homens caíram mortos no campo de batalha. Quando as tropas retornaram ao acampamento, os líderes de Israel disseram: "Por que o Eterno permitiu que os filisteus nos derrotassem? Vamos trazer a arca da aliança do Eterno que está em Siló. Ela vai nos acompanhar e nos livrar da opressão de nossos inimigos." O exército mandou emissários a Siló, e eles trouxeram a arca da aliança do Senhor dos exércitos de anjos, que está entronizado entre os querubins. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias acompanharam a arca. Quando a arca da aliança do Eterno chegou ao acampamento, todos vibraram de alegria. Os gritos pareciam um trovão e o chão tremia. Ouvindo os gritos, os filisteus tentaram adivinhar o que estava acontecendo e se perguntavam: que gritaria é essa entre os hebreus? Mais tarde, eles descobriram que a arca do Eterno tinha chegado ao acampamento dos hebreus e entraram em pânico. Os deuses deles chegaram ao acampamento. Nunca aconteceu algo assim conosco, estamos perdidos. Quem nos livrará das garras desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com tudo que era praga no deserto. Levantem-se, filisteus, coragem. Corremos o risco de nos tornar escravos dos hebreus, assim como eles foram nossos escravos. Mostrem sua força, lutem pela sua vida. Eles lutaram como nunca e puseram Israel para correr. Massacraram os israelitas sem dó nem piedade. Os soldados sobreviventes fugiram, deixando atrás de si 30.000 mortos. Como se não bastasse, a arca de Deus foi levada. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos nesta batalha. Um benjamita que tinha saído da linha de combate correu para Siló. Quando chegou à cidade, tinha a camisa rasgada e o rosto sujo. Eli estava sentado na sua cadeira, perto do caminho, aguardando notícias, pois estava muito preocupado com a arca de Deus. Quando o rapaz entrou na cidade para dar a notícia, o povo, chocado com a notícia, começou a chorar. Eli ouviu o choro e perguntou: "O que está acontecendo?" O mensageiro contou a notícia ao sacerdote. Ele tinha 98 anos de idade e estava cego. O rapaz disse a Eli: "Acabei de voltar da linha de combate, quase perdi a vida." Eli perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus. Foi uma derrota catastrófica, com muitas baixas. Seus filhos Ofni e Finéias morreram e a arca de Deus foi levada." Quando Eli ouviu que a arca de Deus tinha sido capturada, caiu da cadeira para trás, perto da porta onde estava sentado. Ele era velho e gordo, e quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha servido Israel durante 40 anos. Sua nora, esposa de Finéias, estava grávida, e faltava pouco tempo para dar à luz. Quando ouviu que a arca de Deus tinha sido levada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto. Ela estava morrendo e a parteira disse: "Fique tranquila, você teve um menino." Mas ela não respondeu. A arca de Deus foi levada, o sogro estava morto, o marido também. Então ela deu ao filho o nome de Icabode. Foi-se a glória, dizendo: Israel perdeu a glória, já que a arca de Deus foi capturada. 1 Samuel 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a depositaram no santuário deles, perto do ídolo de Dagom. Na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, ficaram chocados ao encontrar Dagom tombado no chão, diante da arca do Eterno. Eles o levantaram e o puseram de volta no lugar. Na manhã seguinte, lá estava ele de novo, prostrado diante da arca do Eterno. Dessa vez, a cabeça e os braços do ídolo estavam quebrados, espalhados pela soleira. Só o tronco ficou inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e os que trazem oferendas ao santuário de Dagom em Asdod, até hoje evitam pisar na soleira. O Eterno castigou com severidade o povo de Asdod, provocando tumores na população.
Isso aconteceu na cidade e nos arredores. Ele permitiu que os ratos proliferassem ali. Os roedores saíram dos navios e tomaram conta da cidade. Os moradores ficaram aterrorizados. Quando viram o que estava acontecendo, os líderes de Asdod concluíram: a arca do Deus de Israel precisa ser levada embora. Nem nós, nem nossos deuses não podemos suportar mais essa situação. Eles convocaram todos os líderes filisteus e os consultaram. Como vamos fazer para nos livrar da arca do Deus de Israel? Os líderes decidiram: mandem a arca para Gate. Assim, a arca de Deus, do Deus de Israel, foi enviada para aquela cidade. Mas assim que a arca chegou a Gate, o Eterno também castigou aquela cidade severamente. O pânico era geral. Os cidadãos contraíram tumores que infectaram toda a população da cidade, jovens e velhos. Por isso, decidiram enviar a arca de Deus para Ecrom. Mas antes de ela entrar na cidade, o povo gritou em protesto: vocês vão nos matar, trazendo a arca do Deus de Israel para cá. O povo foi procurar os líderes dos filisteus e exigiu: tirem a arca do Deus de Israel daqui, que ela volte para o seu lugar, porque estamos ameaçados de extinção. Estavam todos apavorados, porque Deus já os estava castigando, enquanto a arca ainda se aproximava. Quem não morria era atingido por tumores. Por toda a cidade, as pessoas gritavam de dor, e havia gente chorando em todo lugar. 1 Samuel 6. A arca do Eterno estava entre os filisteus havia 7 meses, e os líderes do povo foram consultar as autoridades religiosas, os sacerdotes e os especialistas em fenômenos sobrenaturais, e perguntaram: como vamos nos livrar da arca do Eterno? Como nos livraremos sem que aconteça o pior? Precisamos saber. Eles responderam: se vocês quiserem devolver a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente sem oferecer nada. Será preciso uma compensação. Assim vocês serão curados, pois Deus aliviará o castigo. E o que exatamente seria uma boa compensação? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de líderes filisteus. Já que todos vocês, os líderes e o povo, foram atingidos pela mesma praga, façam imitações dos tumores e dos ratos que devastam a nação e apresentem esses itens como oferta para a glória do Deus de Israel. Assim, talvez ele deixe de castigar vocês, os seus deuses e a sua nação. Não sejam obstinados como os egípcios e o faraó. Deus os feriu até que deixassem os hebreus sair. Só assim ele os deixou em paz. Portanto, façam o seguinte: tomem uma carroça nova e 2 vacas que nunca puxaram carroça. Amarrem os animais à carroça e prendam suas crias no curral. Ponham a arca do Eterno sobre a carroça. No saco do lado da arca, ponham as imitações de ouro e dos tumores, dos ratos que vocês estão oferecendo como compensação. Depois deixem as vacas por conta própria e fiquem observando. Se elas seguirem direto para a terra de onde vieram, na direção de Bet-Semes, está claro que essa catástrofe veio por juízo divino. Caso contrário, saberemos que não foi castigo de Deus, mas foi algo acidental. Eles seguiram as instruções. Amarraram 2 vacas e uma carroça, puseram as crias no curral e acomodaram a arca do Eterno e o saco com os ratos e os tumores de ouro sobre a carroça. As vacas seguiram direto para a estrada de Bet-Semes. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os líderes dos filisteus as seguiram até perto de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. De repente, eles avistaram a arca. Eufóricos, correram ao encontro dela. A carroça entrou no campo de Josué, morador de Bet-Semes, e ali estacionou perto de uma grande rocha. Os ceifeiros desmancharam a carroça, transformando-a em lenha, e sacrificaram as vacas como oferta queimada ao Eterno. Os levitas puseram a arca do Eterno e os ofertas de ouro sobre a grande rocha. Naquele dia, os moradores de Bet-Semes, muito animados, ofereceram sacrifícios e adoraram ao Eterno. Os líderes filisteus observaram toda aquela movimentação e depois retornaram para Ecrom. As 5 imitações de ouro dos tumores foram oferecidas pelos filisteus em compensação pelas cidades de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro correspondiam ao número das cidades dos filisteus, pequenas e grandes, governadas pelos 5 líderes.
A grande pedra sobre a qual foi posta a Arca do Eterno continua até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. O Eterno feriu alguns homens de Bet-Semes que, por curiosidade e irreverência, espiaram dentro da Arca do Eterno. Lucas 9, do 1 ao 17. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou: não pensem que precisaram de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se num lugar simples e contente-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Assim eles partiram, viajaram de cidade em cidade, anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando pessoas por onde passavam. Quando tomou conhecimento desses fatos, o rei Herodes não sabia o que pensar. Alguns diziam que João havia voltado dos mortos, outros que Elias estava de volta, outros ainda que algum profeta dos tempos antigos havia reaparecido. Herodes estava confuso. Eu matei João e o decapitei. Quem é esse de quem tanto falam? Curioso, procurava uma oportunidade para ver Jesus em ação. Os apóstolos voltaram e deram um relatório do que fizeram. Jesus levou para os outros. Novo Testamento. Lucas 9, do 1 ao 17. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou: não pensem que precisaram de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se num lugar simples e contente-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Assim eles partiram, viajaram de cidade em cidade, anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando pessoas por onde passavam. Quando tomou conhecimento desses fatos, o rei Herodes não sabia o que pensar. Alguns diziam que João havia voltado dos mortos, outros que Elias estava de volta, outros ainda que algum profeta dos tempos antigos havia reaparecido. Herodes estava confuso. Eu matei João e o decapitei. Quem é esse de quem tanto falam? Curioso, procurava uma oportunidade para ver Jesus em ação. Os apóstolos voltaram e deram um relatório do que fizeram. Jesus levou-os para outro lugar perto da cidade de Betsaida, mas o povo descobriu e logo foi atrás deles. Jesus recebeu todos com bondade, ensinou-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Estava quase anoitecendo e os 12 disseram a Jesus: estamos no meio do nada. Despede a multidão para que elas possam ir às fazendas e às cidades ao redor procurar um lugar para dormir e algo para comer. Vocês vão dar comida a eles, Jesus disse. Eles reagiram: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, a não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Havia mais de 5.000 pessoas ali. Jesus insistiu e orientou seus discípulos: mandem que se sentem em grupos de 50. Eles obedeceram e logo todos estavam acomodados. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou aos discípulos, junto com o peixe para que fosse distribuído à multidão. Depois que todos comeram até ficar satisfeitos, foram recolhidos 12 cestos de sobras.